Buenos Aires é considerada uma das cidades mais lindas do mundo, mas é também um dos pontos mais importantes de luta da classe trabalhadora na América do Sul. Fundada no meio do nada, no século XVI, é considerada uma das cidades onde a classe trabalhadora é mais combativa, principalmente seus setores de classe média e da classe operária. Mas essa história eu vou te contar melhor agora. Fundada pela primeira vez em 1576, Buenos Aires já foi de paraíso ao inferno para muitos de seus trabalhadores. Por ser uma cidade que historicamente recebeu estrangeiros de todas as partes da Europa, desde o início do ano 1900, praticamente metade de todos os seus operários naquele momento eram de alguma outra origem que não a Argentina. Todos os tipos de ideias e correntes políticas se tornaram comuns na capital portenha. Haviam pessoas da Itália, da Tchecoslováquia, da Alemanha e até mesmo da Hungria. Um dos maiores exemplos são os trabalhadores do ramo de madeira. Em 1889, por proposta do socialista Carlos Maule, fundam uma das primeiras agremiações sindicais da cidade, no Clube Vorwärts, a Sociedade Internacional de Carpinteiros, Ebanistas e Anexos, que tinha maior presença anarquista. Assim como no Brasil, a Revolução Russa de 1917, dirigida por Lenin e Trotsky, encontrou ecos fortes na Argentina. Entre 1917 e 1918, os operários frigoríficos produziram violentas manifestações em Zárate, Berisso e Avejaneda. Houve uma greve metalúrgica em 1919 na oficina Vazena. Os trabalhadores calçadistas também impulsionaram reivindicações em 1918. No mesmo ano, em Córdoba, muitos outros grandes protestos ocorreram. Apenas em 1917, se registraram 138 greves na Grande Buenos Aires, 27 apenas no setor de transporte e 19 apenas na indústria do couro. De 1895 a 1915, a população da Argentina tinha se duplicado, e até 1935 se duplicaria de novo. Os políticos liberais esperavam que os imigrantes, convertendo-se em pequenos proprietários rurais, desenvolveriam sem contradições o capitalismo no país. O problema é que as cidades, e até mesmo Buenos Aires, não estavam preparadas para essa explosão demográfica, tornando o problema da moradia cada vez mais crucial. É nesse sentido que o bairro surge como um núcleo de vida e identidade desses trabalhadores. Os cortiços e as casas feitas de pedaços de outras construções, até mesmo de navios, foram a solução de muitos desses trabalhadores. No início do século, a divisão entre ricos e pobres era contrastante demais. Isto chegou ao seu ponto crítico em 1907, quando ocorreu a famosa greve dos inquilinos, que também ficou conhecida no Brasil como a greve das vassouras. As famílias aristocráticas viviam em casas de estilo francês e à moda europeia, com geralmente 5 pessoas em moradias grandes, cheias de serventes e empregadas. Enquanto isso, as famílias pobres pagavam caros aluguéis para casas que muitas vezes sequer tinham banheiro. Mesmo contra a campanha feita em 1906 contra o aumento dos aluguéis da FORA, Federación Obrera Regional Argentina, em 1907, o aumento veio por causa do aumento de impostos e os protestos estouraram para além da capital. No bairro de La Boca, muitos conflitos entre mulheres e policiais foram registrados pela imprensa, e foi ali também que muitas mulheres e crianças saíam pelas ruas para varrer os cobradores com suas vassouras para fora de suas casas. O último ato político do protesto foi o massivo funeral de Miguel Pepe, anarquista de apenas 15 anos assassinado pela polícia pela sua intensa participação e a sua capacidade de mobilizar os moradores. O seu caixão foi carregado por 8 mulheres. O Partido Comunista Argentino, de 1918, crescia cada vez mais com o prestígio advindo da Revolução Russa, mas quem controlava grande parte dos acontecimentos ainda eram os anarquistas. Em 1919, viveu-se a conhecida Semana Trágica, onde ficou mundialmente famosa por ser o primeiro pogrom latino-americano, já que uma dose muito forte de antissemitismo esteve presente neste ato. Uma greve iniciada no final do ano de 1918 levou à ira da cada vez mais poderosa burguesia industrial argentina, que decidiu acabar com tudo, fuzilando os grevistas dentro do seu próprio sindicato, onde pelo menos 3 neste momento foram mortos. Como havia muitos imigrantes judeus, adeptos das ideias socialistas, estes passaram a ser perseguidos apenas por sua religião. O saldo do massacre foram cerca de 700 assassinatos. Em 6 de dezembro de 1932, a FORA declarava mais uma greve geral de grande importância. Iniciava-se contra a perseguição das bandas armadas, que atacavam protestos operários, e contra a Lei de Repressão ao Comunismo, apresentada na época ao Senado Nacional. Pararam os portos de La Boca e Barracas, assim como metalúrgicos de Avejaneda, entre outros. Íñigo Carreira, representando o Partido Socialista, falou em um protesto contra a morte de um grevista para 25 mil pessoas no dia 11 de dezembro, após defender a defesa armada das greves. Ellos alimentam um ódio acentuado à classe trabalhadora, quizás porque jamás han trabajado,
que a diario muestran el espantajo de la dictadura de Stalin en Rusia, pero que aconsejan como contraste la bárbara, sangrienta y criminal de Mussolini en Italia. El Partido Socialista se ergue altiva y violentamente para enfrentar en todos los terrenos y desde todas las posiciones a la reacción. Y en este terreno que no hemos de proclamar el fetichismo a la legalidad. Buenos Aires também foi o local da luta das famosas Madres de Mayo, um grupo de mulheres que na década de 70, ao procurarem seus filhos presos e assassinados pela ditadura militar, foram aos poucos fortalecendo o movimento de mães isoladas para um dos grupos mais famosos de defesa de direitos humanos de toda a história humana. Em um sábado, dia 30 de abril de 1977, cerca de apenas 14 mulheres fizeram um protesto em frente à casa do governo argentino, a Casa Rosada, exigindo saber o paradeiro de seus filhos. E assim a história da Praça de Maio, em frente à sede do governo, nunca mais foi a mesma. A história das avós e mães de Maio é muito bem apresentada no primeiro documentário sobre o assunto, Las Madres, de 1975, que concorreu ao Oscar de melhor documentário, ano em que a ditadura argentina acabou. E Todos Son Mis Hijos, disponível no YouTube de 2016, que faz uma excelente pesquisa posterior. Buenos Aires ainda foi o local dos míticos protestos de dezembro de 2001, um movimento que marcou o início do século pela sua radicalidade e demonstração da força popular, representado pela letra de Esto es América, da banda Calle 13, que diz: 5 presidentes em 11 dias, disparo a queima-roupa por parte da polícia. Essa parte da música fala que, após a ditadura militar deixar um rombo nas contas públicas, com altas dívidas com o FMI, a economia argentina voltou a se estabilizar nos anos 90 com a dolarização do dinheiro no país. Mas essa alegria durou pouco, e logo a fome e o desemprego se tornariam comuns no país de novo. Foi quando protestos de rua e saques se tornaram comuns na capital. Enquanto isso, a dívida externa do país era bilionária, e assim caiu o presidente Fernando de la Rúa, por causa dos protestos de rua. Em 21 de dezembro, assumia Ramon Puerta. Seu mandato durou apenas um dia, porque era provisório. O próximo na linha sucessória foi Adolfo Rodrigues Sá, que não cumpriu os planos e foi derrubado em 28 de dezembro por outra revolta popular, onde uma multidão invadiu o Congresso Nacional após derrotar toda a polícia presente. Sá renunciou e assumiu Eduardo Camanho, que durou, de novo, apenas 2 dias. Em 1º de janeiro de 2002, a Assembleia decidiu eleger Eduardo Duhalde, que encerrou o mandato original de La Rúa, ficando até maio de 2003. Seu frágil governo ficou marcado por protestos e por críticas, já que pagou o FMI como este bem o queria. Em 2016, Buenos Aires foi vanguarda na história dos protestos feministas, ao convocar a primeira paralisação nacional de mulheres ao direito de viver dignamente sem violência de gênero. Pela 1 da tarde, todas foram convocadas para o seu trabalho a marchar por empregos melhores e contra o feminicídio. Embora não seja uma cidade perfeita e não deva ser romantizada, é evidente que Buenos Aires é uma das cidades mais politizadas da América Latina e até mesmo do mundo. Conseguiu preservar muito da memória de repressão que deixaram seus algozes e até mesmo engaja alguma das principais lutas do presente. O futuro de muitas lutas dos trabalhadores está aqui.